Olá, querido, seja muito bem-vindo à aula de plantação de igreja, dentro e fora do Brasil. Quando falamos de plantação de igreja, pensa um pouquinho comigo. Você vai usar a mesma estratégia para plantar uma igreja dentro do Brasil e fora do Brasil? Quando pensamos em plantação de igreja, qual é a estratégia melhor, mais adequada para iniciarmos um trabalho e organizarmos uma igreja? Quando pensamos em plantar uma igreja, vamos fazer isso sozinho, eu e minha família, ou vamos fazer isso em uma equipe? E por fim, qual é a melhor estratégia para plantar uma igreja? Está preparado? Vem comigo! Na aula de hoje, queridos, queremos trabalhar a plantação de igreja olhando na perspectiva do ciclo paulino. Quando começamos a ler o livro de Atos e vamos descorrendo capítulo por capítulo, vamos percebendo que o apóstolo Paulo ele fazia incursões em cidades para plantar igrejas. E ele escolhia cidades específicas para plantar uma igreja. No entendimento de Paulo, ele entendia e ele acreditava que quando uma cidade tinha uma igreja plantada, ela já tinha um potencial de ser evangelizada. Para Paulo, ele, quando escolhia uma cidade, tinha algumas marcas. Por exemplo, a administração daquela cidade precisava ser romana. Mas também ela precisava ter a presença grega, a influência grega na sua cultura. Porém, também precisava ter a presença judaica. Essas três áreas eram muito importantes, porque cada cidade-alvo escolhida pelo apóstolo Paulo eram cidades que estavam conectadas com suas estradas diretamente com Roma. Desta forma, desta maneira, era muito mais fácil a comunicação. E a partir desta cidade, ele criava uma ponte para as demais cidades que estariam próximas dele. Próximas dessa cidade alvo estratégica para construir um plano de ação e de crescimento de igrejas na circunvizinhança. Aqui é muito oportuno pensarmos que há diferenças cruciais, meus amados, quando olhamos para diferentes comunidades que vão receber o Evangelho. Por exemplo, o antropólogo George Foster, ele diz o seguinte: a maioria das mudanças ocorrem na cidade, primeiramente, entre as classes superiores e espalham-se para baixo, para as classes inferiores e para fora e para os campos. Mudanças sociais e econômicas. A cidade, ela é sempre aberta para receber novas ideias, novos valores, novas mudanças. Então, por isso que a cidade, ela tem uma perspectiva maior e melhor para desenvolver estratégias para a plantação de igreja. Agora, quando nós pensamos em três ambientes distintos quando falamos de plantação de igreja. Você vai usar a mesma estratégia para plantar uma igreja na cidade, na zona rural e entre povos indígenas. São três realidades diferentes, características diferentes. Elas precisam de estratégias específicas para plantarmos igreja de uma maneira sólida, saudável e que ela possa crescer e se multiplicar. Você concorda que para cada um desses contextos a estratégia será distinta e específica? Agora, é muito importante termos uma visão panorâmica, um perfil do local onde vamos, seja na cidade, na zona rural, seja em povos indígenas. Então, há fatores aqui que vai favorecer mais a uma área, talvez rural,
ou talvez urbana. Mas são fatores que eu preciso entender para poder começar um trabalho. Então vamos ver o perfil, por exemplo, geográfico, uma descrição dessa cidade-alvo, seja urbana, seja rural, seja sociedade tribal. Então, quando pensamos em perfil geográfico, precisamos entender o seguinte: quantos por cento dessa área onde eu vou plantar uma igreja, ela é constituída de colinas contínuas? Quantos por cento é de planície? Quantos por cento é de rios e córregos? Ou montanhas, ou planície? Essa é a primeira marca, essa é a primeira característica geográfica que eu preciso ter do local, da cidade-alvo, onde eu vou plantar uma igreja. Vejamos o uso do terreno. Quantos por cento é utilizado para agricultura? Quantos por cento para fazenda? Quantos por cento desta cidade-alvo trabalha com o uso do terreno é para madeira? Quantos por cento é da área comercial? Quantos por cento é de volutas? Então, eu preciso entender esse contexto muito claramente. Um outro fator é a área de transportes. Quantos por cento dessa cidade-alvo, dessa área-alvo, ela utiliza, por exemplo, estrada de ferro? Quantos por cento de rodovia? Quantos por cento de aeroportos? Quantos por cento de rios? Imagina na Amazônia, numa cidade, num vilarejo ou numa aldeia indígena. Provavelmente você vai utilizar o rio, que vai ser autoestrada, o rio, embarcações. Então, se você utiliza esse dado, vai ser muito importante para a locomoção, para o transporte, para o trabalho, de alcançar pessoas. Diferentemente se você for para o estado de São Paulo, capital ou o interior, você vai usar as estradas, que vai ser o meio de locomoção. Talvez se você for para a região de Minas Gerais, o trem vai ser um transporte, além das estradas, muito forte. Então eu preciso entender qual é o contexto que faz a cidade movimentar em torno de transportes. Um outro perfil é a área da população. Por exemplo, qual era a população dessa cidade-alvo no ano 2000? Qual era a população dessa cidade no ano de 2010? Qual era a população dessa cidade-alvo em 2020? Qual é a população dessa cidade-alvo hoje, atualmente? Qual é a densidade demográfica, o crescimento que esta cidade-alvo tem, para que a gente possa entender o processo, a caminhada, o mecanismo desta cidade-alvo. Essa cidade-alvo, ela tem tido um crescimento ou um declínio nos últimos 10 anos. Por exemplo, se a gente olhar pessoas saindo do interior, vindo para a capital, para uma cidade grande, você vai perceber que essa cidade-alvo, o interior, ela provavelmente vai ter um declínio, porque os jovens vão crescendo, amadurecendo, e no período de universidade acabam migrando para uma cidade maior. Então é provável que aquela cidade do interior tenha um decréscimo, ou o crescimento é bem menor do que uma cidade como a capital, onde recebe muitas pessoas do interior e de outras regiões daquele país. Qual é a projeção de crescimento para os próximos 10 anos nessa cidade-alvo? Então, crescimento para a gente entender como essa cidade-alvo se comporta. Outro fator é o perfil econômico. Qual é a ocupação dessa cidade-alvo? Quantos por cento é utilizado na agricultura e pecuária? Quantos por cento é na área comercial ou escritórios? Quantos por cento é da área de educação? Quantos por cento na área de governo ou área militar? Ou então outros? Isso é fundamental entendermos. Aqui em Mato Grosso do Sul, ou principalmente Campo Grande, a área
da agricultura e da pecuária é muito forte. Mas se você for para a região do ABC paulista, você vai ver que é a área da indústria. Se você for para o centro de São Paulo, você vai ver a área do comércio, a área do escritório. Em cada região, cada local tem a sua particularidade. Nós precisamos levar isso em consideração. Outro fator muito importante é a renda. Quando falamos de renda, por exemplo, se você olhar para o Brasil, o salário mínimo é um pouco mais de R$1.000, mas em Portugal são 600 euros. Isso é importante a gente entender, ter um norte, uma base. Então, quantos por cento nessa cidade-alvo ganham até um salário mínimo, por exemplo? Quantos por cento estão entre um salário e 5 salários mínimos? E quantos por cento estão acima de 5 salários mínimos? Outro fator é a área sociológica. Eu preciso entender, por exemplo, é um povo que já tem alfabetização. Imagina você chegando numa região tribal, ágrafe, que não tem a escrita ainda. Você vai desenvolver pelo menos muitos anos para criar a grafia, a gramática, a linguagem escrita desta etnia. Então imagina se você está trabalhando com alguém que fala, mas não lê. É um grande desafio. Ou então você vai para uma comunidade carente, onde eles não sabem escrever. Eles se comunicam, eles até lêem um pouco, mas eles não sabem escrever. Então a gente precisa entender o percentual da população, né, a área sociológica dessa comunidade. É uma comunidade da terceira idade, é uma comunidade onde tem muitas crianças, é uma região muito pobre, ou é uma região que, apesar do pouco conhecimento cognitivo, tem um potencial econômico muito grande. Uma outra área, um outro fator, perfil que a gente precisa considerar são as classes, as castas ou clãs. Imagina você na Índia desenvolvendo um trabalho de plantação de igreja, onde as castas são grandes. Por exemplo, posso citar os Dalits. É aquela casta que ela tem autorização naquela escala de cultura, escala de importância, onde eles vão recolhendo as fezes humanas e até de animais. Então, essa casta indiana, os Dalits, quando você vai desenvolver um trabalho com eles, você vai ter que entender que não dá para colocar os Dalits junto com outra casta indiana. Você vai causar transtorno, dificuldades para plantar uma igreja. Um bom filme que pode te ajudar é A Cidade da Esperança, para você entender como é que é a realidade das castas. Se você vai plantar uma igreja, por exemplo, no Sudão, um país dentro do continente africano, provavelmente um dos mais pobres do mundo, mas certamente um dos mais pobres no continente africano. Você vai para a região dos Montes Nubas para plantar uma igreja, onde há escassez de quase tudo. Então, essa região onde vai mostrar as classes, os clãs, as castas, eu preciso considerar para não desenvolver um trabalho onde vou ter dificuldade. Vou dar um outro exemplo. Imagina uma determinada denominação chegou em uma tribo indígena e fez amizade a partir de um indígena, não é um cacique, e por causa dessa amizade, eles decidiram construir um templo, e assim o fizeram. Construíram um templo numa aldeia indígena, porém, no dia da inauguração e todos os demais dias depois da organização, da construção daquele templo e da presença daquela denominação, ninguém mais foi a não ser a família amiga indígena que convidou para chegarem ali. Sabe por quê? Porque no sistema tribal você precisa ganhar primeiro o chefe daquela aldeia.
E aí ninguém foi e ficou um tempo parado, sendo inutilizado por muito tempo. Depois de anos, chegou uma outra denominação naquele local. E a primeira coisa que aqueles plantadores de igreja fizeram foi justamente o que? Chegar no cacique daquela aldeia, ganhar o seu coração. E até o momento em que eles não tinham o ok do chefe, eles investiam em conhecer, em estudar. A partir do momento em que aquele cacique da aldeia deu o sinal verde, eles construíram um templo muito mais acanhado, muito mais simples, comparado com um outro construído da outra denominação. Porém, o templo ficou pequeno para receber todo mundo, porque o cacique disse: olha, nós temos agora uma caminhada de fé, nós temos agora uma denominação. E aquela igreja que teve o ok do cacique, ela ganhou toda a aldeia para estudar a Bíblia, para discipular, e ficou oficialmente estabelecido naquela aldeia como a denominação que caiu no coração de todo mundo. Você percebe que esse estudo é profundo, é importante para poder alcançar o alvo de compartilhar Cristo Jesus para as pessoas e plantar uma igreja. Outro fator muito importante é a questão da idade. Quantos por cento das pessoas dessa cidade-alvo têm até 18 anos? Quantos por cento estão entre 19 e 35 anos de idade? Quantos por cento estão entre 36 e 50 anos de idade? E quantos estão acima de 50 anos de idade? Você vai ficar surpreso em perceber que talvez você tinha se organizado para investir em uma determinada faixa etária, e com a pesquisa você vai perceber uma faixa etária totalmente nova que te chama a atenção e que você vai ter recursos para alcançar e atender mais facilmente essas pessoas. Um outro fator muito importante é o perfil religioso. Quantos por cento das pessoas nessa cidade-alvo são católicas romanas? Quantos por cento são ortodoxas orientais? Quantos por cento são protestantes liberais? Quantos por cento são protestantes conservadores? E quantos por cento estão em outras possibilidades ou categorias? Então você vai ter uma noção, um entendimento de quantos por cento já tem uma noção do evangelho, quantos por cento não sabem nada. E aí então, entrando nessa população não cristã, que é um outro fator muito importante, eu preciso saber. E aí eu preciso saber quantos por cento dessa população que ainda não foi alcançada, que não é cristã, são muçulmanos. Quantos por cento são hindus? Quantos por cento são budistas? Quantos por cento são judeus? E quantos por cento não filiados? Não tem igrejas, são ateus. Até mesmo outras categorias. Então, quando eu vou fazendo um perfil, né, geográfico, social, econômico dessa cidade-alvo, isso vai me ajudar a entender todo o contexto, vai facilitar a investir mais diretamente, mais estrategicamente para plantar uma igreja numa cidade-alvo onde eu já conheço um pouco a realidade, os desafios, as dificuldades e as possibilidades também. Muito bem, queridos, considerando todo esse perfil anteriormente, vamos ver as 10 etapas do ciclo paulino. O apóstolo Paulo criou um sistema de 10 etapas para poder plantar uma igreja. E a primeira delas se chama os missionários comissionados. Quando falamos desta área, entendemos que alguém precisa assumir a direção daquilo que precisa ser feito. A liderança da denominação, da minha, da sua, a liderança denominacional, ela precisa fornecer informações para treinamentos adequados para evangelistas
missionários que vão plantar outras igrejas. Nós queremos encorajar pastores, líderes, membros de igreja a se engajarem na missão de Deus de plantar novas igrejas. Essa seleção e envio de missionários para plantar novas igrejas envolve algumas áreas estratégicas, por exemplo, a oração, o encorajamento, o treinamento e o sustento. São 4 áreas fundamentais nessa primeira etapa que Paulo utiliza. Por quê? Temos 2 grupos de pessoas. Nós temos os apóstolos, como Paulo e Barnabé, que é um bom exemplo, onde eles abrem caminhos para plantar igrejas na cidade-alvo. Um outro grupo são os missionários, que também plantam igreja, que proclamam o evangelho, mas eles não atuam diretamente como Paulo e Barnabé, mas eles são ajudantes, são apoiadores, são aqueles que cooperam com os líderes que estão à frente como plantadores de igreja. Permita-me dar um exemplo. Barnabé, ele foi para Antioquia, está lá em Atos 11:32. Paulo, antigamente chamado de Saulo, também foi para a cidade de Antioquia, levado por Barnabé. Está em Atos 11:26. Eles, Paulo e Barnabé, eles foram para a igreja de Antioquia, uma vez que os líderes ali daquela igreja estavam debaixo de quê? Da oração, do jejum. Entenderam da parte de Deus que deveriam enviar Paulo e Barnabé para plantar outras igrejas, para pregar o evangelho. É interessante, queridos, como que eu posso aplicar isso? A liderança, o povo trabalhando junto, planejando em prol, da evangelização do mundo, como acontece em Atos 13, de 1-4. Toda a igreja de Antioquia estava orando, estava jejuando ao Senhor. Enquanto isso, e ali vai citando vários líderes, entre eles Barnabé e Saulo, quando o Espírito Santo de Deus fala a todos eles, e é notado, é perceptível, e aí no entendimento da igreja, da liderança, do povo ali, eles enviaram então, colocando suas mãos e enviando, comissionando, fazendo o equibalo de Barnabé e de Saulo para plantar novas igrejas. Nesse aspecto, quando olhamos para a igreja de Antioquia, que referência para nós? Nós olhamos o fator oração. E quando olhamos para o fator oração, para plantar igreja, eu me recordo de 3 valores importantes. Primeiro valor, a oração para selecionar pessoas. O próprio Senhor Jesus, ele lá em Mateus capítulo 9, 35-38, ele vai falando, olha, a colheita é grande. A promessa é de uma grande colheita, mas ele diz, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores para a sua seara. Então a oração é fundamental para levantar, para selecionar pessoas. Mas também a igreja de Antioquia, em Atos 13, de 1-4, estava fazendo exatamente isso, orando, jejuando, buscando direção de Deus. E foi aí que o Espírito Santo falou à liderança para enviar Barnabé e Saulo. Então, é muito importante a oração. É crucial, poupa tempo. A oração é falar com quem pode todas as coisas. E aí a oração vai selecionando, levantando pessoas para atender o chamado de Deus. Um outro fator importante quando falamos de oração é que a oração para enviar candidatos. Olha, em Atos 6:6, ali o Espírito Santo foi revelando quem deveria assumir o lugar de Judas. Então, além de selecionar pessoas, enviar pessoas, é através da oração, queridos. E foi na oração que Paulo e Barnabé, já cheios, saturados de oração, levantaram novos líderes para a igreja local. Está lá em Atos 14, 23.
Terceira coisa que eu aprendo, o valor, a importância da oração. Ela é ótima para selecionar pessoas, ela é crucial para enviar pessoas, mas a oração é muito importante no sustento missionário. E quando falo sustento, Paulo pediu, por exemplo, para a igreja orar pelas suas necessidades. Romanos 15, 31 e Efésios 6, 19. Então, necessidades que ele tinha para levantar recursos para abençoar pessoas, mas recursos para suprir as suas necessidades. Viagem, talvez ajudar alguém que estivesse em necessidade, passando dificuldades. Mas pediu para os crentes da igreja de Colossos que Deus abrisse uma porta. Para quê? Para pregar o evangelho com autoridade. Está lá em Colossenses 4, 2 e 3. Então ele vai pedindo para a igreja, olha, intercedam para que Deus abra oportunidades, crie possibilidades para podermos pregar o evangelho. A igreja de Tessalônica, que o evangelho fosse rapidamente espalhado e a proteção contra homem mau. Está lá em 2 Tessalonicenses 3, de 1 a 2. Então, a oração para sustentar, dar suporte, oferecer cobertura espiritual. Então, a oração, além de selecionar pessoas certas, pessoas de Deus, ela também serve para ajudar, para enviar as pessoas para o lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. Mas a oração também para oferecer suporte, sustento, cobertura espiritual aos missionários. Ainda dentro desse comissionamento, na primeira etapa, além da oração, vem o encorajamento de missionários. Paulo, ele estava, por exemplo, em Corinto e enviou Timóteo a Tessalônica para ver como aqueles amados irmãos estavam. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1 e 2. Paulo queria visitar os irmãos, mas ele foi impedido por Satanás. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Então esse encorajamento é fundamental. Paulo foi bem sucedido encorajando irmãos em Filipos, em Tessalônica, em Bereia, porém em Atenas, e isso o levou a ficar um pouco mais desanimado. Ele não conseguiu encorajar, ele não conseguiu alcançar o projeto dele em seu ministério. Mas o Espírito Santo de Deus é aquele encorajador. Está lá em João 14, verso 16. Barnabé é um excelente exemplo de alguém que encoraja as pessoas. Atos 4, 36. Barnabé, ele descobriu a Paulo, apresentou Paulo aos apóstolos, foi investindo na vida de Paulo, na vida de João Marcos, e à medida que usava o dom de Deus, toda a igreja foi encorajada. Então a gente vai percebendo esse encorajamento na medida que acontece a oração, na medida que vai fazendo a visitação, para que os missionários sejam encorajados a não desistirem, a vencerem as dificuldades e as limitações. Mas ainda nessa primeira etapa do ciclo paulino, nós podemos ver treinamento de obreiros. Jesus vai nos ensinando que o discípulo não está acima do seu mestre. Cada um é treinado segundo seus dons, suas habilidades, que são dons e habilidades diferentes um do outro. Os líderes com o maior desafio para treinar pessoas para a realização do ministério. Um dos maiores desafios para os líderes é treinar pessoas, treinar homens e mulheres para a realização do ministério que Deus deu. Um dos princípios bíblicos está lá em 2 Timóteo 2,2. Quando Paulo fala a seu filho na fé, Timóteo, olha, tudo que você viu, tudo que você ouviu, tudo que você percebeu diante de mim, Timóteo, transmita, treine outros homens, mulheres, idôneos, para que possam repassar e multiplicar o mesmo ensinamento para outras pessoas.
2 Timóteo 3,10 também vai mostrando que Timóteo precisava passar adiante todo o ensino. Tito, ele foi treinado para levar recursos financeiros para a cidade de Corinto até para Jerusalém. 2 Coríntios capítulo 8, de 1 a 6, nos relata isso. Paulo dá essa didática, né? Tito capítulo 1, versos 5 até 9. Tito devia falar a homens idosos, as mulheres idosas também deveriam ensinar as mulheres mais jovens. Então isso é uma parte didática, de treinar pessoas, de capacitar pessoas, de preparar pessoas para ensinar de uma maneira didática a outros também. Essa é a primeira etapa do ciclo paulino.